Bom dia, pessoal! Hoje é segunda-feira, mais uma semana iniciando, mais uma semana extremamente próspera para nós buscarmos ótimas oportunidades, para nós seguir as nossas regras, né? Porque o jogo é baseado em seguir regras e quem não segue acaba perdendo, e vocês já sabem o que acontece para quem não segue regras, né, rapaziada? Então, bora para mais uma semana, apenas sentar a bunda na cadeira e seguir as regras. Sem hesitar, sem pensar duas vezes. Quando bater o trading plan, já era, só clica no mouse. É isso aí, rapaziada. Vamos ver como é que vai ser essa mania. Bora pra cima! Bora que bora, papai! Pra quem acompanhou o vídeo de ontem, viu que eu vim trazer minha namorada. Tô aqui com o Fuscão, ó. E tô voltando pra Itapema agora, beleza? Sem segredo nenhum. Chegar em Itapema, fazer aquele cafezão gostoso e dar um foco total nos gráficos, né, rapaziada? Como eu havia falado no vídeo de ontem, a semana passada eu ainda tava no processo de mudança, né, pro novo apartamento. Porém, essa semana já tá tudo 100%, né? Então, agora essa semana eu consigo dar um foco total aí nos gráficos. É basicamente isso, tô com sono, rapaziada. Bora que bora, né? Eu tô com o costume de falar, rapaziada, tem que parar. Eu tava tentando parar com o bora que bora. Agora veio o rapaziada. Tentar parar. Eu falo rapaziada toda hora eu inicio, eu ligo a câmera, rapaziada. Não compensa. Bora pra cima. Tô aqui com o Fuscão, ó. Bonitão. Aqui tem que passar o scannerzinho, que é da pressão de pneu. Aquele é cheio de sensor esse carro, né? E é isso. Tá no modo manual, que é da borboleta, ó. Então, tipo, ele só vai trocar de marcha quando eu clicar aqui, ó. Quando eu fizer assim, aqui. Se ele tá no D, ele passa sozinho, né? Mas se ele tá aqui, ó, passou. Mas enfim, bora que bora, rapaziada. Vou pegar um pouquinho de estrada aqui, ó. Vai dar uma horinha, vou chegar... O horário ali tá errado, né? Mas enfim, vou chegar umas 10 horas em casa. Mas enquanto isso eu vou dar uma olhada nos gráficos da estrada, né? Olha que da hora. Cê é doido, meu parceiro. O negócio é muito alto, papai. Fala, rapaziada, acabei de chegar. Cheguei alguns minutinhos. Agora vamos ver como é que tá o mercadinho, né, galera? Eu já vim direto ligar o computador. Bora ver as notícias de hoje. Ó, hoje é feriado no GBP, rapaziada. Então já sabemos que o GBP-USD eu não vou abrir negociação nele. Independente do que for, se aparecer um unicórnio, melhor operação, não irei abrir, tá? Então eu vou começar a mapear o gráfico aqui e depois eu volto com o gráfico mapeado. Então é isso, galera, já tá tudo marcadinho aqui, tá? E não teve nada de interessante até o momento, tá, rapaziada? Talvez agora, se no 15 minutos fechar um sweep aqui é interessante, se o fluxo dos 5 minutos inverter. Mas enfim, eu vou ficar de boa, segunda-feira, primeiro dia operacional da semana aí, no meu caso, né? Tem gente que já começa a operar domingo à noite. Mas é isso, agora são 10h22, ó. E eu vou ir lá buscar um cafezão. Fiz um misto quente, né? Um pão na sanduicheira. Água, que não pode faltar. O notezão tá aqui também. E o principal de tudo, cafezão, né, rapaziada? Todo dia, cafezão é sagrado. É isso aí. Bora aguardar as movimentações. Não tem muita coisa pra fazer, né, em frente aos gráficos. Só ficar no aguardo. E se não der nada também, tranquilo. Você é louco, rapaziada. Eu já acordei com sono, hein? Eu vou tomar um cafezão aqui pra dar uma acordada e... bora pra cima. Então, galera, eu tava editando o vídeo de ontem, né, que deu 20 minutos... pra postar hoje, no caso, às 7 horas da noite, né? E, galera, o vídeo de ontem eu peguei estrada com meu amigo, né? E, cara,
Eu fiz uma edição no vídeo que ficou uma vibe muito massa, rapaziada. Muito, muito massa. Ali na metade do vídeo de ontem, vocês, quem viu, viu. Tipo, eu botei uma música, filmei nós na estrada, minha namorada filmou, né? E, cara, que top, hein? Que rolê top. E aqui, do lado tava os gráficos, né? Eu vou ajeitar aqui pra vocês verem. Eu tava esperando uma venda no EURUSD, tá, rapaziada? Que foi aqui, ó. Foi após a captura de liquidez desse topo do diário, porque para quem chegou no canal agora, esse gráfico aqui é do diário, esse gráfico é do 1 hora e esse gráfico é do 15 minutos e 5 minutos. Eu fico alternando, né? Só esse daqui. Esse daqui às vezes eu olho 4 horas também, tá? Mas enfim, o diário capturou esse, no caso esse topinho aqui, ó. Tá? Então, quando ele captura o topo e fecha com o pavio do candle, fecha nesse desenho aqui, eu entendo que o gráfico vai buscar o fundo, tá? Tem probabilidades de buscar o fundo ou fazer uma correção para depois voltar a subir, mas que de fato ele cai quando captura a liquidez, né? Então, numa hora, pessoal, o H1 estava em fluxo de baixa, ó. Nesse momento ele estava em fluxo de alta, virou para fluxo de baixa, né? No caso aqui ele fez o quê? Expansão, retração, expansão, retração, expansão. Na seção de Nova York, que estava nessa região aqui de preço, desse fluxo, aqui nos 5 minutos, o que a gente tinha? A gente tinha o preço em uma região de venda. Se a gente traça a caixa de gain, ou Fibonacci, enfim, a gente vê que o preço fez a correção, né? Foi lá para a região de venda, porque aqui, ó, esse daqui é o 50%. Aqui abaixo do 50% é compras, ó, pode ver que o preço subiu. Quando passa aqui para cima do 50%, ó, quando o preço passa aqui, é região de venda. Então, o preço tende a fazer uma nova expansão, porque quando o preço está em fluxo de baixa, ele faz expansão, daí inicia a correção, que se chama retração. Então, ele faz a retração até acima dos 50% na região de venda e depois faz uma nova expansão para seguir o fluxo, entendeu? E qual que era a minha ideia? Era exatamente isso que eu falei para vocês, ó. Se o diário capturou uma liquidez que é um topo, o que ele vai fazer agora? Ele vai corrigir ou até mesmo cair. O H1 está alinhado com o fluxo de venda e o que faltava? O que eu estava esperando? De fato, os 5 minutos virar. E onde é que eu ia pegar essa operação? Exatamente nesse ponto de interesse aqui, ó. Então aqui, deixa eu pegar o pincel. Aqui os 5 minutos fez isso e, de fato, ele virou aqui, tá? Quando ele caiu aqui, eu já estava preparado para esperar o candle de intenção nessa região para vender aqui com stop acima, né? E alvo de 1 para 5, 1 para 3. Porém, ele não chegou. E se ele não chegou nessa região que eu estava esperando, eu vou fazer o quê? Ó, pode ver que ele, pessoal, ele quase tocou, ó. Quase, mas quase não chegou. Então, ele não chegou. Eu vou fazer o quê? Nada. Então eu vi o preço derretendo, cumprindo viés e eu não fiz nada. Porque, cara, o meu operacional, eu só entro na operação quando o preço chega no ponto de interesse, né? Selecionado, dá o candle de intenção e eu entro. E vral, entendeu? Mais importante que o viés tá certo. E é isso que importa, entendeu? Hoje é só segunda-feira, a semana tá começando e outra que ele nem deu a minha operação. Meu operacional não ativou, no caso, né? E basicamente foi essa a movimentação de Nova York no EURUSD. Nos outros pares, GBP-USD, eu nem fiz marcação hoje no GBP-USD, tá, pessoal? Essa marcação aqui é de semana passada, ó. Tá? Eu nem fiz marcação hoje no GBP-USD justamente porque é feriado bancário no GBP. Então, cara, se eu sei que eu não posso operar em feriado bancário, por que eu vou fazer marcação? Se eu fizer a marcação e der uma operação, eu vou ficar, pô, será que eu entro? Então, para não dar margem para erro, eu nem fiz marcação no GBP, entendeu? Tipo, ele é um par que tá excluído hoje para mim, entendeu? O SDJPY, de fato, tá no mesmo viés ali do EURUSD, tá? Mas de compra, ou seja, EURUSD a gente quer que caia, o SDJPY a gente quer que sobe. E foi o que tá acontecendo, entendeu? Ó, essa foi a pancada ali da notícia do Fed sexta-feira. E daí agora ele começou a correção. O fluxo do 1 hora tá de alta. Só que aqui a gente não conseguiu identificar nenhuma oportunidade relevante. Por quê? Aqui, ó, o preço subiu de escadinha e desceu de elevador. O que isso me mostra? Pô, os vendedores estão fortes. Então, por que eu vou arriscar uma compra aqui, entendeu? Tentar adivinhar um fundo. E daí acabou que ele deu o candle de tensão e foi, mas não interessa, né, rapaziada? Tipo, não faz parte do operacional isso. Ele até deixou fundos iguais aí, ó, depois pra fazer uma movimentação assim. Mas, cara, é isso. A XAUSD, meu Deus, nem preciso falar nada, né? XAUSD tá feinho, bichinho.
Coitado. Ó, mesmo viés ali, ó, capturou o topo no diário. Enfim, pessoal, a única coisa que tava bonita hoje, tava extremamente bonita, é o EURUSD, tá? E eu tava esperando nesse pontinho, ele só derreteu, não me ativou. E é isso, faz parte. Bora que bora. Agora eu vou almoçar, já são 1 hora da tarde. É, galera, olha aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês. Então, esse é o segredo pra você ser lucrativo, hein? Pra você ser consistente. Percebam que tem duas linhas no gráfico. A linha que eu começo a operar e a linha que eu termino de operar. Que hora que é? 14 horas, 2 horas da tarde. Que hora que é agora? 14 horas, 2 horas da tarde. Então, sabe qual que é o segredo, o grande segredo para você ser lucrativo? Quando você define que vai operar em tal horário ou vai parar de operar quando acontece tal coisa, simplesmente faça isso, ó. Pega o seu mouse, aqui, ó, arrasta aqui e clica aqui. E clica em sair. Pronto. Deu. Chega de gráfico. Se você definiu que vai parar em tal horário, quando acontecer tal coisa, chega. Entendeu? E é isso que vai te fazer lucrativo. E é literalmente isso, rapaziada. Eu já registrei aí pra vocês, cara, inúmeras vezes, que não tem segredo. É só fazer isso, entendeu? Tipo assim, por muito tempo eu não entendia que era normal ficar sem operar no dia a dia. Eu buscava operações, eu forçava trades desnecessários, entendeu? Então não tem lógica, cara. De fato, os meus resultados só vieram quando eu entendi isso. E eu aplico isso já faz muito tempo, entendeu? Cara, não tem operação? Não opera. Tem operação? Entra, deu take, sai do gráfico. Deu stop, sai do gráfico. Tudo que você for... a única coisa que você tem que fazer no final é sair do gráfico, entendeu? Chegar no gráfico, pegar a fatia do bolo, seja stop ou seja take, e se retirar de novo, cara. Entendeu? É igual um leão. O leão ele fica preparado assim para pular na presa, ele pula, pega e volta. Entendeu? Então, cara, fixem isso na cabeça de vocês que eu garanto que se vocês botarem em prática, vocês vão sentir muita diferença, velho. Sério mesmo. Então, rapaziada, agora são 3 horas. Vou pegar um cafezão aqui, ó. E olha isso aqui, ó. Eu gosto de pegar os docinhos assim, ó. E molhar aqui dentro, ó. Pera aí, deixa eu achar ele. Assim, ó, rapaziada. Meu, isso aqui é muito bom, ó. Nossa senhora. Então, rapaziada, agora são quase 6 horas. E eu vou aqui na padaria, beleza? Vou tomar um cafezão e vão acompanhando. Ó o look do homem. O mesmo de sempre. Já voltei, peguei um pãozinho pra fazer uns mistos quentes e uns pão na sanduicheira. E é isso, vou subir e tomar um banho, bora que bora. Fala galera, já saí do banho, tô aqui usando a ring light pra iluminar, porque aqui ó, não é igual o outro apartamento que tinha gesso no teto e tinha LED no teto, né? Esse daqui é só na ring light mesmo. Olha os quadrão lá atrás, olha o PCzão aqui. E é isso aí. Agora eu vou fazer um pão com ovo pra comer, né? E é isso. Peguei um pão muito bom ali na padaria. Pão francês. Eu não sei, aqui a gente conhece por pãozinho, né? Pão francês, se eu não me engano. Não sei como é aí onde você conhece. Aí onde você mora, na verdade. Fechou? Então, vou lá fazer um pãozão e bora que bora. Vamos acompanhando aí. Logo, logo eu volto. Vou tentar passar um conteúdinho top pra vocês aí hoje. Então, só quem assiste até o final vai garantir o conteúdinho top. Ó, rapaziada, esse aqui é o pão que eu falei pra vocês, o pãozinho, pão francês. Então, pessoal, já são 11h40 e, como eu havia falado antes, eu vim aqui passar um conteúdo bom, tá? Principalmente para quem é iniciante, não sabe muito o que é trading plan, tá? Então eu vou ensinar aqui, vou mostrar como que se monta um trading plan, vou dar algumas dicas, né? Bora aqui pra tela do computador, vou passar para vocês umas diquinhas, ó, de como, o que é um trading plan e a importância dele. Então, bora que bora, tô aqui com a ring light. Então, rapaziada, já são 23h46, como vocês viram, quase meia-noite. E vamos lá, o que é um trading plan?
Um trading plan é um plano de ação escrito que define como, quando e por que você vai entrar e sair de uma operação no mercado, tá? É como o manual do trader, que guia todas as decisões para você não depender do improviso ou emoção na hora de operar. Beleza. Em resumo, pessoal, trader sem plano de ação, que é o trading plan, é igual a aposta, aleatoriedade, não saber o que está fazendo. Trader com plano de ação, que é o trading plan, é igual a gestão de risco, disciplina e consistência, entendeu? Então, cara, foquem nisso. Tem que ter um plano de ação, um trading plan, entendeu? Se você não tem algo para seguir, você tá moscando, tá viajando aí no mercado aleatoriamente, contando com a sorte, entendeu? E mais cedo ou mais tarde você vai acabar quebrando contas ou perdendo, né, o dinheiro que você não pode perder. Então, pessoal, a primeira coisa, tá? Vamos aqui para baixo. Defina seu objetivo claro. Você quer crescimento rápido ou consistência a longo prazo? Você tem que definir o seu perfil, cara. Se você quer ser um trader bem agressivo, você já tem um caixa para ser um trader agressivo, entendeu? Ou você não tem caixa, você precisa operar de forma conservadora. O que você quer? Qual o seu objetivo? Coloque metas realistas. Exemplo, 5% ao mês, em vez de ficar rico em 3 meses, entendeu? Daí eu coloquei aqui, ó, exceção para conta de alavancagem. Se você tem um caixa e decide separar e dividir esses caixas para conta de alavancagem, aí é uma exceção, entendeu? Mas se você não tem caixa, cara, não foque em dar um all-in no único dinheiro que você tem ali, entendeu? Que tá dependendo das suas contas e tudo mais. Faça de forma consciente, entendeu? Saiba o que você está fazendo e tenha em mente que é totalmente possível você perder o dinheiro de uma conta de alavancagem, entendeu? Então tenha metas realistas, beleza? Defina seu objetivo claro, não precisa ser 5%, pode ser 1, 2%, é totalmente possível ali fazer com consistência, né? E é basicamente isso, rapaziada. Segunda coisa, escolha seus ativos. Não tente operar de tudo no começo, tá? Depois que você já estiver mais profissional, já estiver com mais experiência de mercado, mais tempo de tela, aí você pode adicionar mais pares. Mas no começo ali, cara, pega um par só ali, no máximo 3, tá? E foque neles, que você vai se especializar nas movimentações deles, entendeu? E daí com o tempo você já vai ter meio que um feeling, né, do que aquele ativo tá fazendo devido a você conhecer a movimentação dele, entendeu? Quanto menos ativos, mais profundo você entende o comportamento deles, tá? Então é basicamente isso. Terceira coisa, determine os seus horários. Defina as sessões que vai operar. Por exemplo, Londres, Ásia, Nova York. Respeite sempre. Isso cria disciplina e evita operar em horários de liquidez fraca. Então, cara, não é só porque vários traders operam em Londres ou vários traders operam em Nova York que você tem que operar. Você tem que achar o que se encaixa na sua rotina e no seu perfil, cara. Algumas pessoas têm tempo para operar só de manhã, algumas só à noite. E nisso você vai ter que pegar o gráfico e falar, pô, eu tenho tempo só de operar, por exemplo, das 10 horas da noite até as 11 horas da noite. É totalmente possível, cara. Opera na seção da Ásia, entendeu? Escolha ativos que se movimentam bem nessa seção e é totalmente possível você ganhar muito dinheiro operando desse jeito. Você não precisa mudar toda a sua rotina para operar. É só você achar ali um horário no gráfico que de fato dá para você operar. Cara, José, eu tenho um tempo para operar das 6 da manhã até as 7. Cara, é totalmente possível. Eu tenho tempo para operar às 2 da tarde até as 3. É totalmente possível, entendeu? Só que não adianta você pegar, por exemplo, pares que se movimentam bem em Nova York para operar na Ásia. Cada sessão operacional tem os seus pares que se movimentam melhor nela, entendeu? A ideia é de você pesquisar e, de fato, testar ali na prática, voltar ao histórico no gráfico, ver se faz sentido para você seguir. Eu já deixei aí alguns vídeos, alguns PDFs ali de melhores sessões, melhores pares e tudo mais. E é basicamente isso, rapaziada. A quarta coisa, bora ver. Gerenciamento de risco. Defina seu risco por trade, por exemplo, 1% do capital. Defina limite diário, semanal de perdas. Por exemplo, parar se perder 2% no dia. Sempre calcule o lote antes de abrir a posição, entendeu? Então, cara, já tem que ter tudo calculadinho. Quanto que você vai arriscar, quanto que você vai parar no dia se você perder. Sempre calcule tudo antes de chegar no gráfico, beleza, rapaziada? A quinta coisa, critérios de entrada, que vai ser meio que a sua receita para entrar na operação.
pode incluir estrutura de mercado, tendência, rompimento, liquidez, confirmação, candlestick, order block, fair value gap, etc, né? Tempo gráfico principal mais tempo gráfico de gatilho, por exemplo. Um exemplo aqui, ó, só entra se o preço buscar liquidez em H1 e me der confirmação no M5, que é o que eu faço, entendeu? Confirmação que é o candle de intenção no M5. Então tenha meio que uma receita para entrar na operação. No meu caso é o que? Contexto gráfico, os contextos estar alinhados e estar fazendo sentido para mim entrar naquela operação, entendeu? Então, tipo, eu olho liquidez, eu olho o fluxo, eu olho estrutura, eu olho pontos de interesse, entendeu? Olho a intenção do preço ali nos 5 minutos, que é o candle de intenção. Então, eu tenho toda uma receita para entrar na operação. Não precisa ser isso daí, se você usa indicadores, cara, pode ser indicadores, se você usa qualquer outra coisa, mas tenha uma receita que daí, tipo, quando bater aquela receita, você vai, de fato, a clicar no mouse e executar a ordem. Então vamos para a sexta coisa aqui, ó, rapaziada. Critérios de saída. Se você tem critérios de entrada, você tem que ter critérios de saída. E é o que? Defina sempre antes onde é o stop loss e onde é o take, entendeu? Ou parcial, ou trailing stop, que é o que o pessoal faz também. Mas nunca mova o stop para rezar. Ou seja, quando a operação, de fato, o seu stop está posicionado aqui, ó, deixa eu pegar a caneta, seu stop tá aqui, aí o gráfico vai caindo, aí você começa a rezar, ai cara, eu acho que eu vou jogar o stop aqui para baixo, porque eu acho que ele vai chegar aqui e vai voltar para cima, aí o gráfico continua caindo, te estopa. Aí era para você perder, por exemplo, 2% aqui, você perde 4 aqui, porque baixou o stop, entendeu? Então é loucura, e depois o gráfico faz isso. Aí você fica, meu Deus, se eu tivesse jogado o preço mais um pouquinho para baixo, teria dado. Aí da próxima vez o que acontece? O gráfico vai caindo, seu stop tá aqui. Aí você, pô, cara, vou diminuir mais um pouquinho. Aí joga aqui para baixo. Aí o gráfico continua caindo. Pô, vou diminuir mais um pouquinho, joga aqui para baixo. Aí o gráfico cai infinitamente, entendeu? Então, cara, só faça isso, ó. O gráfico tá caindo, seu stop tá aqui. Deixa estopar, entendeu? Não dá nada. Parte para a próxima operação. Na próxima operação, seu stop vai estar aqui, o gráfico vai pegar e vai fazer assim, entendeu? Então, cara, é basicamente isso, entendeu? Tenha critérios de saída ali onde você tem algo fixo para seguir. Não fica movendo stop. A pior coisa que você vai fazer é ficar movendo stop, beleza? Então é isso aí, rapaziada. A sétima coisa. Regras de gestão emocional. Escreva, se perder 2 trades seguidos, fecha o gráfico. Nunca vou operar para recuperar perda. Não vou aumentar o lote sem plano, entendeu? Então você tem que ter um plano de escala ali, onde conforme a conta cresce, você vai aumentando os lotes, entendeu? Então, cara, não faça isso sem plano de escala. E escreva isso, deixe do lado da sua mesa, entendeu? Se perder 2 trades seguidos, por exemplo, fecha o gráfico, igual eu fiz hoje mais cedo. Cara, não teve operação, já era 2 horas da tarde. O que eu fiz? Fechei o gráfico, entendeu? E é basicamente isso que traz os resultados e a consistência, entendeu? Não tem segredo, não tem fórmula mágica. Vamos para a oitava coisa. Rotina de preparação. Antes do mercado, revise notícias, que é o que eu sempre faço para vocês. Tem mais de 100 vídeos aí no canal que eu sempre falo a mesma coisa. Pessoal, antes de abrir o gráfico, eu abro o site de notícias e vejo as notícias do dia, para não ser pego desprevenido, entendeu? Às vezes eu tô com uma operação, tipo, sei lá, se você não olha as notícias, às vezes você tá com uma operação que abriu aqui, o stop tá aqui embaixo, e daí a operação tá pagando, só que daí a notícia é 9h30 e agora são 9h20. Daí você não se atenta de tipo, mover pro 0 a 0 ou fechar a operação aqui. E daí da 9h30 a notícia desbagaça pro seu stop, entendeu? Cara, quantas vezes já não deve ter acontecido isso com vocês? E, cara, faz parte, entendeu? Faz parte, só que você tem que se atentar às notícias, cara, antes de chegar no gráfico. Essa é a realidade. Você não pode ser um trader amador, você tem que ser um trader profissional. Então, antes do mercado, revise as notícias, marque os níveis importantes. Depois do mercado, registre no diário de trade o que fez de certo e o que fez de errado, entendeu? Então, tipo, cara, é muito importante você registrar no diário de trade, entendeu? Que é isso que vai te mostrar ali no histórico dos meses, dos anos, se você tá no caminho certo, se você não tá fazendo cagada, entendeu? Às vezes você pode ver, tipo, um comportamento que se repete, por exemplo, se você teve uma semana de loss seguida, você pode voltar no seu diário de trade e ver se realmente aquela semana estava dentro do seu trading plan, né? Ou você fez alguma cagada aí que não podia. Então vamos para a nona coisa.
Métricas de avaliação. O que é isso? Avalie semanalmente ou mensalmente, enfim, como você achar melhor. Se seguir o seu plano, né? Isso você só vai conseguir com o diário de trade, beleza? Então, se respeitou o risco, se está consistente ou está impulsivo, beleza? Então, cara, é extremamente importante você se autoavaliar aí ao decorrer de alguns tempos, porque se você tá como uma venda nos olhos, você tá só cegamente, só fazendo todos os dias e não puxa um zoom, assim, uma visão de terceira pessoa para ver se realmente faz sentido isso que você está fazendo, se você tá tendo resultados, você vai ficar patinando em círculos um tempão, ou às vezes anos mesmo, né, sem resultados, porque você acha que está fazendo certo, só que se você olha para trás, os seus resultados estão só no negativo. Então sempre se autoavalie, se você está seguindo o plano, se você está respeitando o gerenciamento, se você de fato tem um trading plano validado, entendeu? Então vamos para a última coisa. Mantenha o simples. Galera, é o que eu mais falo aqui para vocês. Mantenham um simples. Quanto mais simples, mais fácil de seguir, entendeu? Antigamente eu ficava fazendo muitas coisas complexas, cara, que não fazia sentido, entendeu? Quando eu migrei realmente pro simples, aí o jogo mudou. Um trading plan deve caber em uma página. Isso daqui não é a verdade absoluta, porém, quanto mais simples for, né, e rigorosamente você seguir no dia a dia, mais resultados você vai ter. O segredo não é criar vários planos, é seguir um validado todos os dias. Isso que eu falo literalmente todos os dias aqui nos vídeos, rapaziada. É só você ter algo simples, básico, arroz com feijão e seguir rigorosamente o trading plano validado todos os dias, que consequentemente os resultados virão até você, entendeu? Então é tipo isso, cara, tipo, não tem mágica, não tem nada de fórmula mágica, vocês já sabem mais do que tudo aí, entendeu? Tem acho que quase 140 vídeos aí no canal, cara. E quase todo dia eu falo isso pra vocês, entendeu? Todo dia eu passo uma visão extremamente importante. Claro, tem dias que são vídeos simples, né, igual os vídeos de domingo, mas todo dia eu tento passar uma visão e se vocês puxarem todos os vídeos, a maioria se resume em uma coisa: seguir o trading plan literalmente todo dia rigorosamente. E o trading plan, igual eu já havia falado, é 3 coisas: gerenciamento, estratégia e mentalidade, entendeu? Então, para você chegar num nível de ter um trading plan validado, você precisa ter as 3 coisas alinhadas. Então, cara, e depois é só seguir, entendeu? É só seguir, porque eu já falei mais de 1 milhão de vezes aqui no canal. A estratégia é só um movimento que se repete, aí você alinha a matemática e alinha a mentalidade. O que é a mentalidade? Seguir isso rigorosamente todo santo dia. Deu take, sai do gráfico. Deu stop, sai do gráfico. Não deu operação, sai do gráfico. Deu 0,0, sai do gráfico. De resumo, cara, tudo que você tem que fazer é, independente do resultado, sair do gráfico e voltar no outro dia, entendeu? Qual que era o meu erro? Eu não aceitava que não tinha dias... quer dizer, que tinha dias que não ia ter operação e eu não aceitava o fator de levar stop loss. Eu não entendia que faz parte na vida e na rotina de um trader levar stop loss, entendeu? Então, depois que de fato eu entendi, pô, cara, realmente eu vou levar stops alguns dias, né, ou até mesmo algumas semanas, até mesmo fechar alguns meses no negativo, que eu fechei em abril, por exemplo, no negativo, eu registrei aqui no canal. Então, eu não aceitava esses fatos. E quando eu aceitei, de fato, o meu processo ficou muito mais leve, entendeu? Por exemplo, hoje, eu consigo sair muito facilmente da frente de um gráfico. Tipo, não deu operação, ao invés de eu ficar caçando operação, eu pego, simplesmente fecho o gráfico e vou fazer qualquer outra coisa. Eu consigo facilmente fazer isso, entendeu? E, cara, eu não vou mentir, tem dias que eu fecho o gráfico e eu fico naquela vontade, pô, parece que vai dar uma operaçãozinha bonita, será que eu tento, será que eu não tento? Só que, cara, o que de fato traz resultado é seguir rigorosamente, entendeu? Você tem que ir contra essas emoções que te fazem perder, que te fazem ser um trader perdedor, que é o quê? A fúria, a ganância, a ansiedade, medo, fomo, entendeu? Medo de ficar de fora de uma operação. Quando você aprende a lidar, aprende a dominar essas emoções, aí o seu game de fato eleva o nível. Meia-noite agora, pessoal, e eu montei um PDF para vocês darem uma estudada, tá? Eu montei aqui no Canva, ó, tudo manualmente, tá? E
eu montei aqui, ó, dicas para montar um trading plan, né? Eu falei sobre a importância extrema de ter um trading plan e botei aqui, né? Isso que eu falei aqui para vocês. Vocês podem imprimir ou pode salvar aí para estudar, né? Mas ficou bem legal, ó, para vocês derem uma evoluída, beleza? Em alguns vídeos eu já deixei vários PDFs aqui no canal, rapaziada, só vocês voltarem. Eu já deixei dois sobre mentalidade, sobre vídeos que eu falei especificamente sobre mentalidade. Eu falei especificamente avançado sobre as químicas, o efeito químico do trade no cérebro, né? Quem viu o vídeo anterior aí, eu falei as melhores sessões operacionais, melhores horários e tudo mais, tá tudo aí no canal, entendeu? E é basicamente isso, rapaziada. Ó, montei um PDFzinho aí para vocês derem uma estudada, uma analisada. E de fato eu espero que eu consiga agregar muito na vida de vocês, beleza? Então é basicamente isso. Eu quis trazer um conteúdo um pouquinho diferenciado, né, sobre trading plan para vocês. Por mais que no dia a dia aí, nos últimos mais de 130 vídeos, todo dia eu falo um pouquinho sobre essas coisas, mas hoje eu trouxe um vídeo mais fixo disso, né? E como eu falei, eu quero trazer a série lá. E eu vou deixar o link desse PDF para vocês baixarem aqui nos comentários, tá? Vou deixar fixado ali no primeiro comentário. Quem quiser baixar ali, quiser dar uma estudada, uma analisada no PDF, tá no primeiro comentário ali do vídeo, tá? Vou deixar fixado. Beleza? Então é basicamente isso, rapaziada. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Amanhã eu quero acordar cedo pra ir dar uma caminhada na praia. Fechou? Então, de qualquer forma, eu vou registrar aí pra vocês amanhã. Vamos ver se amanhã a gente pega uma operação boa. Eu só vou entrar na operação, vocês já sabem, se o gráfico se alinhar. Se não se alinhar, amanhã, depois de amanhã. Cara, essa semana, se o gráfico não se alinhar, eu não vou fazer absolutamente nada, entendeu? Vocês já viram como tá o resultado do mês aí. Eu tive um stop dia 6 de agosto e 2 take semana passada. Então, tipo, o mês já tá ali mediano, né? Claro, não tá bom, mas tá mediano. Então, é melhor do que um mês no 0 a 0 um negativo. Então, essa semana, se surgir uma oportunidade, de qualquer forma, como eu já venho fazendo há muito e muito tempo, eu vou deixar 100% ao vivo e registrado aí pra vocês. Vocês vão acompanhando tudo, beleza? Então, eu vou deixando o vídeo por aqui, rapaziada. Me sigam lá no Instagram, FXJoséG, dê o like, se inscreva no canal e baixem o PDF ali no primeiro link fixado, beleza? Então, eu espero que eu tenha agregado na sua vida e bora pra cima, rapaziada. Tamo junto, bora que bora.